Graça. Cara, a graça, ela é injusta. Por que ela é injusta? Porque não depende de você. Ela é injusta para os dois lados. Tanto para você receber ela, quanto basicamente para as pessoas entenderem. Então, se você entende a graça, você entende que ela é absolutamente sem obras, e você é dado e recebido, na verdade, de graça, sem absolutamente nenhuma intervenção das suas obras para receber ou merecer aquilo. Apocalipse 3:18 fala a respeito de receber de Jesus algo que é dado por ele, só que de graça. Em Isaías 55:1 fala que aqueles que quiserem, vêm até mim e receba de graça a água da vida. Receba de graça sem pagamento e nem custo. Se você entende que a graça ela é dada de graça, então por que a gente ainda tenta ficar merecendo a graça como se fosse alguma coisa que eu preciso trabalhar, preciso me esforçar para ter? Sendo que a justificação ela só vem através da fé, e você acreditar que você é justo já é o suficiente para você ser justificado, e pela graça você é salvo. Porque isso não vem de homens, isso é dom de Deus. Se é dom de Deus, por que ainda a gente tenta merecer a graça? O único problema, na verdade, de receber a graça nesse sentido é você entender e acreditar que você não é merecedor da graça porque você não fez alguma coisa. Cara, é um absurdo pensar que a graça ela é dada de uma forma, de uma barganha. Não existe essa barganha, não existe algo que você possa fazer para Deus para que Ele consiga, de alguma forma, aliviar para o seu lado. Sabe aquela situação, aquelas pessoas falam a respeito de pagar o preço? O preço, ele já foi absolutamente pago na cruz e foi pago através da ressurreição de Jesus. Entenda, Jesus ele está vivo porque ele ressuscitou em carne, foi ao Pai e hoje ele está lá em carne e osso, sendo o sumo sacerdote da sua fé, para que você receba de graça aquilo que ele fez por você. Não só a morte de Jesus é valiosa, mas como a ressurreição de Jesus é igualmente valiosa. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, de nada seria válido ele ter morrido. Então a morte de Jesus foi importante, mas principalmente a ressurreição de Jesus foi importante, porque ele é o primeiro entre os mortos. O que isso tem a ver com a graça? Tem tudo a ver. Em Hebreus fala a respeito do sacerdócio de Jesus, que é eterno. E por ser um sacerdócio eterno, o sumo sacerdote, precisava ser eterno, precisava estar vivo, para que ele pudesse ministrar dons aos homens, certo? Então, quando trocavam um sacerdote, vinha um outro sacerdote com novas regras, a ponto da gente trocar algumas regras, trocar alguns rituais, para que ele conseguisse ministrar o sacerdócio, ministrar dons aos homens. Por Cristo ainda existir em carne e osso, entenda isso. Jesus, ele é o primeiro que está diante do Pai em carne e osso. Sim, ele vive, ele é real e ele vive. Ele é o primeiro dos mortos ressuscitados. E essa é a nossa esperança. Um dia ressuscitar com o Pai e termos também um corpo celeste. Mas isso é uma outra história. A questão é que por causa de Cristo, que morreu e ressuscitou dentre os mortos e hoje vive como sumo sacerdote em carne e osso, é possível você ter fé, é possível acontecer milagres e é possível acontecer sinais e maravilhas, coisas espirituais. Por quê? Por causa do sumo sacerdote que ministra diante de Deus dia e noite, por causa de você. Então entenda uma coisa, não tem absolutamente nada a ver com você. E a gente busca receber alguma coisa de Deus por obras. Existe somente uma moeda de troca para Deus, uma, que é de graça. Se você não recebe de graça, você não recebe de Deus. Se você tenta merecer alguma coisa, você não consegue merecer aquilo de Deus. Como funciona isso efetivamente? É simples, é só você acreditar, receber de graça, ser feliz, entendeu? Porque como que eu consigo efetivamente ativar a minha fé nesse sentido? Simples, crê somente. Hebreus 11:1 fala a respeito de uma fé, da fé que é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam, e a prova daquilo que não é, como se já fosse. Então, trate as coisas como se você já fosse. Simples, acreditando assim. Fé é isso, tratar as coisas como se elas já fossem. Então, se você acredita que você você está em Cristo Jesus e que você precisa de uma graça específica, de um favor específico de Deus, acredite como se você já estivesse, que aí as coisas vão acontecer, porque a sua fé responde
essa vontade que você tem é a vontade baseada na vontade de Deus, certo? É isso.